Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do mundo do vôlei, estamos de volta e de volta com uma grande notícia. Pois é, depois de um final de semana brilhante, as meninas do vôlei brasileiro se classificaram para a fase final do Grand Prix. Diante de uma imensa torcida apaixonada que apoiou a equipe em todos os jogos, as meninas não decepcionaram, colocaram o coração na bola e conseguiram se classificar. Bom, a gente já vai começar o programa e praticamente o programa inteiro a gente vai falar realmente do Grand Prix, né? As meninas que foram duramente criticadas na semana passada, depois de perderem para a Tailândia e para o Japão. O Zé Roberto foi praticamente crucificado por uma multidão de pessoas. Mostraram que tem o seu valor, que o Brasil está no caminho certo e sim, a caminhada é longa, mas a gente sabe que a luz no fim do túnel existe e o Brasil está na direção certa. Bom, a gente começou o final de semana, na última sexta-feira, pegando a jovem equipe da Bélgica. E olha que as belgas começaram assustando. O primeiro set foi extremamente difícil e o Brasil só conseguiu se impor no finalzinho, fechando em um apertado 28-26. A Tandara, mais uma vez, liderou a equipe e mostrou que é a grande pontuadora do time. Pois é, depois desse 28-26, o time começou a se encontrar, o bloqueio passou a funcionar melhor e a gente teve uma maior facilidade para fechar o segundo e o terceiro set em 25-19 e 25-20, fazendo 3-0 no primeiro jogo. A maior pontuadora foi a Tandara, como eu disse, foi o grande destaque do jogo, com 17 pontos. Do lado da jovem, mas nada boba, equipe belga, o destaque foi Kaja Grobelna, também oposta da equipe, que fez uma grande partida. A partir daí o Brasil foi para o segundo jogo no sábado, ainda com a corda no pescoço, precisando de mais 3 pontos contra a perigosa equipe da Holanda, que se ressentia, né, do desfalque da Oposse Slots, mas que vinha com toda a sua base da última Olimpíada de 2016. E o Brasil deu um show no bloqueio e venceu as holandesas por 3-1, em parciais de 25-17, 25-14, 18-25 e 25-19. O bloqueio brasileiro foi uma verdadeira muralha, fazendo nada menos do que 20 pontos neste fundamento durante toda a partida. O destaque foram as ponteiras Rosa Maria com 18 pontos e Natália com 17. Pela Holanda, Celeste Plaque, ponteira que jogou deslocada como oposta, fez 14 pontos na partida. Foi um jogo onde o Brasil mostrou mais um crescimento. O Brasil já jogou um pouco mais solto. Na partida anterior contra a Bélgica, a gente sentia as meninas muito tensas dentro de quadra, né? Sentindo a pressão de ter que fazer 3 pontos nos 3 jogos do final de semana. Nesse segundo jogo, o Brasil já se mostrou mais solto e mostrou um voleibol melhor e mais convincente. Mas ainda faltava um grande desafio: Estados Unidos. O maior clássico do voleibol mundial hoje se repetiria no domingo e o Brasil tinha que fazer pelo menos 3-0 ou 3-1, fazendo mais 3 pontos para não precisar depender de nenhum outro resultado para obter sua classificação para a fase final. E vieram as americanas e o Brasil deu um verdadeiro show em quadra. A torcida lotou o ginásio de Cuiabá, apoiou em todos os pontos e a seleção não desapontou a ninguém. A Denisa deu um show em quadra no bloqueio e pela primeira vez nesse ciclo olímpico eu tive o prazer de ver Natália comandando realmente a equipe, jogando com garra, botando toda a sua vibração para fora, motivando suas parceiras e conduzindo o time a uma belíssima vitória por 3-1. Os parciais foram de 25-20,
25-13. Olha que deixar os Estados Unidos fazer apenas 13 pontos numa parcial não é para qualquer equipe. 18-25 e 25-18. Bom, Natália foi a maior pontuadora do jogo com 19 pontos, seguido de a Denísia, que fez 18, que é uma altíssima pontuação para uma central. Pelos Estados Unidos, Dixon e Courtney marcaram 12 pontos cada um. Com essa vitória, o Brasil se classificou para a fase final de uma maneira praticamente heróica, né? Ninguém acreditava mais na classificação do Brasil depois do último final de semana, e as meninas mostraram que têm muito potencial e podem chegar lá. Só precisam de tempo e trabalho. E a gente entende o torcedor apaixonado pelo voleibol, apaixonado pela seleção. O brasileiro, ele exige resultados muito imediatos, né? Mas a gente tem que entender que é um início de um ciclo olímpico, de uma seleção completamente reformulada, e a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de doçura nas palavras para não sair atirando pedras nas meninas que estão aí lutando para elevar cada vez mais o nome da nossa seleção. Bom, daqui para frente, só pedreira. As finais vão ser disputadas dos dias 2 a 6 de agosto, né? E além do Brasil, a gente vai ter as donas da casa, as chinesas, as sérvias, as italianas, as americanas e as holandesas. Essa próxima fase foi dividida em 2 grupos, onde ficaram no grupo 1, China, Brasil e Holanda. E no grupo 2, o temido grupo da morte, Sérvia, Itália e Estados Unidos. De cada grupo saem as 2 melhores classificadas, que vão se cruzar na fase de semifinais. Bom, eu tenho um certo temor por essa divisão de grupos, porque eu vejo ser reeditado o que aconteceu nas últimas Olimpíadas, né? Onde o Brasil caiu num grupo muito fácil, se classificou em primeiro lugar, mas do outro lado a gente tinha os maiores nomes, né, no atual cenário mundial do voleibol. E aconteceu o que a gente já sabe. O Brasil cruzou com o 4º colocado, que era nada menos do que a China, e a gente não conseguiu passar pelas chinesas, que acabaram se sagrando campeãs olímpicas. No nosso grupo, um grupo teoricamente mais fácil pela presença da Holanda, mas a gente tem a China fortíssima. Resta saber se a Tinzu vai jogar, não sei qual vai ser a formação das chinesas nessa fase final, mas se a Tinzu realmente tiver em quadra, dificilmente o Brasil conseguirá passar pela China. A gente sabe que voleibol é jogado e tudo pode acontecer, mas no papel vai ser muito difícil enfrentar as chinesas. Então eu acredito aí que o Brasil passe em segundo lugar, e aí o que vai vir do outro lado, só pedreira. Estados Unidos, Itália e Sérvia. A Sérvia com Bošković de volta, atacando por cima de todo e qualquer bloqueio. As americanas devem vir ainda mais fortes. E a gente tem aí a equipe da Itália, que vem surpreendendo depois de ter feito uma Olimpíada não muito interessante, mas que tem aí a oposta Egonu fazendo um Grand Prix excepcional. Então, assim, essa fase final não tem time bobo, né? Eu vi alguns comentários de pessoas ligadas ao meio e eu concordo com a maioria deles. O que vier para o Brasil agora é lucro. A gente tem que ter paciência com as meninas e saber que realmente a gente não pode jogar sobre elas uma carga excessiva de cobranças, né? É torcer, torcer e torcer. E nessa fase final, o Brasil já estreia logo no dia 3 contra a Holanda e vai enfrentar a poderosa equipe chinesa já no dia 4. E aí a gente vai ter os cruzamentos das semifinais a partir do dia 5. Então o Brasil vai fazer 4 jogos seguidos, claro, se a gente passar por todas as equipes. No dia 5 a gente vai ter os 2 jogos da semifinal, e no domingo, dia 6, a decisão do terceiro lugar e a grande finalíssima. Então aí eu desejo boa sorte para as meninas do Brasil, que já mostraram realmente, eu não canso de falar, que tem potencial. A gente tem que acreditar e dar tempo para que Zé Roberto
coloque em prática todo o trabalho, toda a competência que ele tem e que é inegável, ninguém é tricampeão olímpico à toa. Bom, depois de falar do Grand Prix, fica aí a nossa torcida pelas meninas, a gente vai dar uma passadinha agora no saque rápido. O saque rápido de hoje está bem rapidinho mesmo. A gente vai falar apenas do Mundial Sub-20 feminino. Pois é, as meninas vinham muito bem, ficaram invictas na fase inicial, mas caíram de rendimento na segunda fase e sequer disputaram a medalha. Infelizmente, o que sobrou para o Brasil foi derrotar a equipe polonesa na disputa do 5º lugar, onde o Brasil venceu por 3-1, com parciais de 25-17, 25-21, 27-29 e 25-21. A seleção brasileira sub-20 desde 1999 que não tinha ficado fora de um pódio. A gente era na última edição a gente foi vice-campeão e dessa vez ficamos apenas com a 5ª posição. É uma pena, a gente lamenta muito, mas a gente sabe que essas meninas ainda têm muito potencial e a gente vê isso acontecendo muito em todos os esportes, mas no voleibol principalmente. Muitas estrelas de categorias de base não conseguem chegar bem à seleção principal, assim como jogadoras medianas ou boas, consideradas razoáveis, acabam chegando e estourando. Então a gente tem que acreditar nessas meninas que têm muito potencial, a gente tem grandes atletas nesse time. A gente, claro, lamenta essa 5ª colocação, né? Muito tempo que o Brasil não fica fora do pódio, mas as 5 primeiras colocadas, nenhuma das equipes era boba, né? A China foi a grande campeã, derrotando por 3-0 na final a Rússia. Em terceiro lugar, o Japão, talvez para mim aí uma das grandes surpresas, o Japão mostrando força novamente. Em quarto lugar, a Turquia, que tem um trabalho muito sério e vem crescendo ao longo dos tempos. E em quinto, o Brasil. Então, eu acredito que assim, a China hoje desponta no cenário mundial como uma grande força no voleibol mundial em todas as categorias, mas as demais equipes estão bastante niveladas. E é uma pena o quinto lugar do Brasil, mas não acho que seja um grande demérito não. Essas meninas ainda têm muito que crescer. Já que a gente vem falando já desde o último programa muito sobre o voleibol feminino, vamos mudar um pouquinho de sexo e vamos falar de uma grande estrela do voleibol masculino agora no Personalidades do Vôlei. Shake that. Bartosz Kurik é filho do ex-capitão da seleção polonesa de voleibol masculino Adam Kurik. Com excelente alcance de ataque de 3,75 metros e 3,26 de bloqueio, Kurik iniciou sua carreira profissional no clube Nysa em 2004, onde jogou com seu pai. Em 2008, se transferiu para o PGE Iskra, onde conquistou o campeonato polonês e a Copa da Polônia. Foi convocado para disputar o Campeonato Europeu de Voleibol Masculino na temporada 2006-2007, terminando na 11ª posição. Em 2007, disputa pela seleção polonesa sua primeira edição da Liga Mundial, realizando a fase final na Polônia e alcançando um honroso 4º lugar. Em 2008, disputou pela seleção sua segunda edição da Liga Mundial. Na fase final, no Rio de Janeiro, terminou na 5ª colocação. Em 2009, estava na seleção polonesa, que conquistou a medalha de ouro e disputou a Liga Mundial de Vôlei, cuja fase final foi em Belgrado, na Sérvia. Em 14 de novembro de 2009, recebeu a mais alta condecoração pelo primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, recebendo a Ordem da Polônia Restituta por sua contribuição ao esporte, assim como seu técnico e companheiros de seleção. Em 2009,
jogando pelo PGE, sua equipe disputou o Campeonato Mundial de Clubes, chegando à final de forma invicta contra a equipe italiana de Trentino, mas perdendo na final por 3-0. Disputou a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2009 e 2010, atuando pela mesma equipe e conquistando a medalha de prata. Em 2011, convocado para disputar sua quinta edição consecutiva da Liga Mundial, na qual sua seleção chegou à fase final, terminou com a medalha de bronze e foi eleito o maior pontuador. No mesmo ano, pela seleção disputou o Campeonato Europeu de Voleibol e foi premiado como o melhor saque, onde conquistou a medalha de bronze. Disputou também a Copa do Mundo e conquistou a medalha de prata. Na temporada 2011-2012, disputou pelo PGE a Liga dos Campeões da Europa e foi o melhor atacante da sua equipe, conquistando o vice-campeonato. Ainda em 2012, conquistou o inédito título da Liga Mundial de Voleibol, sendo eleito o MVP da competição. Conquistou o título da 10ª Copa Memorial, sendo mais uma vez o MVP. Disputou por sua seleção como os favoritos ao título os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 em Londres, mas não repetiu o mesmo nível de voleibol apresentado na temporada, terminando na fase preliminar na 3ª colocação e sendo eliminado nas quartas de final pela seleção russa de voleibol masculino. Shake that. Bom, e depois de falar desse cracaço da seleção polonesa, a gente vai ficando por aqui hoje. O programa foi mais curtinho, mas com certeza semana que vem a gente vai ter muito aí de fazer esse esquenta para as finais do Grand Prix e eu conto com a presença de vocês. Então, um beijo grande e até lá!